tarde, boa madrugada. Gente, não dormi durante a madrugada todinha. Por que Luciana tá passando mal? Não. Eu emendei agora, tô assinei Globoplay. Meu Deus, tem uma novela lá, Todas as Flores. Eu comecei a assistir aquilo. Eu quis assistir todos os 45 capítulos. E assisti. Eu falei, meu Deus, por que eu não fui orar a Deus e fui dormir? Porque quando eu não durmo, ou qualquer outra pessoa não dorme, quando acorda se sentindo mal. Vou até fazer um chá pra mim depois. Teve uma coisa maravilhosa que aconteceu durante a madrugada. Porque ontem, gente, a sensação térmica aqui estava de 100 graus. 100 graus, fora de brincadeira. Você saía no sol, ele assim, é muito quente, claro, o sol. Ah, Luciano, o sol é quente, né, minha filha? O sol não é frio. Ele estava queimando a pele da gente como se fogo tivesse aqui, de tão quente. Agora tá chovendo de madrugada, deu uma tempestade. Agora tá, ó, eu não sei, acho que talvez Deus vai mandar uma outra tempestade. Ó, deu uma tempestade, aqueles relâmpagos assim, trovões, assim, tchá, tchá. Ó, deu. Mas eu estou bem, tô aqui com a minha roupinha de dormir, acabei de acordar agora. Estou pensando, porque o médico pediu para eu fazer exercício, mas eu não tô com vontade. Não estou com vontade. Meu dente está doendo. É que tá doendo. Mas eu não estou assim me sentindo mal, entendeu? Estou me sentindo assim, que eu sei que eu não dormi. Eu acho que se eu fizer um pouco de exercício, se eu suar um pouquinho, a dor no dente para e essa, né? Estou cheia de energia também para. Olha como que eu tô velha, gente. Ó, a velhice chegando, graças a Deus, né? Eu nunca pensei que eu fosse chegar aos 46 anos, muito menos aos 47, apesar que falta um mês para chegar aos 47. Pode ser que Deus me leve antes, mas aos 46, né? E faltando um mês para 47, eu nunca pensei. Eu pensei que eu fosse morrer mais jovem. Mas tudo é no tempo de Deus, né? Nós estamos aí no 4º livro do Antigo Testamento, que se chama Números, capítulo 32. Nós vamos começar a ler agora o versículo 1. Sabe que a mãe, gente? Versículo 1. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muitos rebanhos. E eles viram que as terras de Jazer e de Gileade eram uma boa região para a criação de rebanhos, né? Os filhos de Ruben e os filhos de Gade, eles tinham muito rebanhos, eram ricos. E eles viram, né, que as terras de Jazer e de Gileade eram uma boa região para a criação de rebanhos. E os filhos de Ruben se aproximaram de Moisés e se aproximaram de Eleazar, que era o sacerdote, filho de Arão. Quando Arão morreu, Deus falou assim: Moisés, Arão vai morrer, tá? Porque eu não mandei vocês baterem na pedra, eu mandei vocês falarem com a pedra. Então, por isso, Arão vai morrer. Leva Arão até um certo monte, tira a roupa dele, chama o filho dele, Eleazar, coloca a roupa dele de sacerdote no filho dele, que vai ficar no lugar dele, ele vai morrer. Então, Eleazar, o sacerdote, e o dos maiorais da Assembleia de Israel disseram, versículo 3, Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Elealesseba, não, Eleale já é uma pessoa diferente, Sebam, Nebo e Beom. Versículo 4. A terra que Jeová derrotou diante da Assembleia de Israel é uma terra boa para a criação de rebanhos, e seus servos têm muitos rebanhos. Versículo 5. Eles acrescentaram e ainda dizendo, se tivermos achado favor aos seus olhos, Moisés, deixe que seja a terra dada como propriedade aos seus servos. Não nos faça atravessar o rio Jordão. Versículo 6.
Moisés disse então aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: E os seus irmãos irão à guerra enquanto vocês ficam morando aqui? É mesmo? Versículo 6 do capítulo 32 de Números. Moisés disse então aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: E os seus irmãos irão à guerra enquanto vocês ficam morando aqui, nessa terra boa? Versículo 7. Qual terra? A terra de Jazer, terras de Jazer. Versículo 7. Por que vocês deveriam desanimar o povo de Israel de passar para a terra que Jeová certamente lhes dará? Se vocês ficarem aqui, você vai desanimar o povo de Israel e voltar, ir para a terra que Deus prometeu, a terra prometida. Vocês, essa terra aqui é boa, nós vamos criar nossos rebanhos aqui, que é uma terra muito boa. E aí eles vão querer ficar também. O povo é assim. Maria vai com as outras, né? Vão querer ficar com vocês, vão desanimar eles, Moisés disse. Versículo 8. Foi isso que os seus pais, Gade e Ruben, fizeram quando os enviei de Cádiz Barneia para ver a terra. Eles fizeram isso. Lembra que eles mandaram dar uma olhada na terra para ver se a terra era boa? Deus tinha mandado? Versículo 9. Quando eles chegaram ao vale de Escol e viram a terra, eles desanimaram, ficaram desanimados. O povo de Israel ficaram desanimados, o povo de Israel, de entrar na terra que Jeová lhes daria. Versículo 10. A ira de Jeová, a raiva, a braveza de Jeová se acendeu naquele dia, de modo que Deus jurou. Versículo 11. Os homens de 20 anos de idade para cima que saíram do Egito não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Versículo 11. Porque não me seguiram de todo o coração, porque tem que seguir a Deus de todo o coração. Versículo 11 do capítulo 32 de Números. Versículo 12. Com exceção de Caleb só, filho de Jefoné, o Quenizeu, e Josué, que era filho de Num, porque seguiram a Jeová de todo o coração deles. Versículo 12 do capítulo 32 de Números. Versículo 14. Agora vocês, filhos de Ruben, vocês, filhos de Gade, vocês, filhos de Ruben de Gade. Por isso, agora vocês, filhos de Ruben de Gade, vocês, descendência de homens pecadores. Versículo 14 diz: Agora vocês, filhos de Gade, filhos de Ruben, descendência de homens pecadores, estão tomando o lugar dos seus pais, a fim de aumentar a ira, a raiva, a braveza ardente, a ira ardente de Jeová contra o povo de Israel. Versículo 15. Se vocês, filhos de Gade e Ruben, deixarem de segui-lo, Deus Jeová, ele certamente deixará este povo de Israel, que vocês estão vendo, que são milhares de milhares, no deserto mais uma vez. E vocês, filhos de Gade e filhos de Ruben, causarão ruína a todo o povo de Israel que está aqui no deserto. Versículo 16. Mais tarde, eles se aproximaram de Moisés e disseram: Moisés, eu sou filho de Gade, de Ruben. Deixe-nos construir aqui nessa terra currais de pedra para os nossos rebanhos e cidades também para os nossos filhos. Nós não queremos mais aquela terra prometida que Deus deu, não. Essa terra já está boa. Tem que andar demais até chegar lá. A gente anda e não chega. Isso não está escrito aqui não, tá, gente? Eu tô falando. Só está escrito até a parte cidade para os nossos filhos. Deixa a gente ficar aqui nessa terra. Versículo 17. Mas nós continuaremos prontos para a batalha.
Iremos adiante dos outros israelitas até que o tenhamos levado ao seu lugar na terra prometida que Deus deu. Ao passo que os nossos filhos morarão nas cidades fortificadas, protegidas dos habitantes dessa terra. Versículo 18: Não voltaremos às nossas casas até que todos os israelitas tenham recebido sua terra como herança. Versículo 19: Pois não receberemos herança junto com o povo de Israel, do outro lado do rio Jordão, nem mais além do rio Jordão, visto que recebemos a nossa herança do lado leste do rio Jordão. Versículo 20: Moisés então olhou para os filhos de Ruben e de Gade e disse: Se vocês, filhos de Ruben e de Gade, fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra perante Jeová, versículo 21. Se cada um de vocês se armar e atravessar o rio Jordão perante Jeová, à medida que ele, Jeová, expulsa seus inimigos de diante de si, versículo 22, até que a terra seja subjugada diante de Jeová, então vocês, filhos de Gade e de Ruben, poderão voltar e ficar livres de culpa perante Jeová e perante o povo de Israel. Essa terra se tornará sua propriedade perante Jeová, essa que você está muito querendo. Não a terra prometida, a terra que eles se acharam boa e queria ficar nela. Versículo 23. Mas tem sempre um mas nessa história. Se vocês não fizerem isso, terão pecado contra Jeová. Nesse caso, saibam que não escaparão das consequências do seu pecado. Versículo 23, capítulo 32 do livro de Números. Muito importante. Essa fala: saibam que não escaparão das consequências do seu pecado. Versículo 24. Não existe pecadinho nem pecadão. Não é numerado. É adultério, pena tanto. Perante Deus, não. Não existe. Uma fofoca é pecado, falar mal dos outros, fofocar, falar por trás mal, porque se chama maledicência. Falar mal, maledicência. Puxar o tapete do outro, julgar o outro sem ver, sem saber. Não, na Bíblia diz que não julgues para que não sejam julgados, né? Deus pediu nem que julgasse. Né? Então, tudo isso é pecado. É como se você estivesse assassinando alguém. É a mesma coisa, porque lá não está numerado os pecados. Ah, pecado 1, pena de ir para o inferno, pena de ir para o céu, pode ficar no purgatório quantos anos. Não existe isso na Bíblia. Existe pecado, que é maledicência, falar mal das pessoas, né? Várias coisas, todas essas coisas são pecados. Matar, adultério, tudo isso é pecado. Roubar, né? E tem coisas pequenas que você faz no dia a dia que é pecado e tem a mesma consequência de matar alguém, de roubar alguém, de fazer sexo fora do casamento. É a mesma coisa. Então, versículo 25. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram ao seguinte a Moisés: Moisés, seus servos farão assim como meu Senhor está ordenando. Versículo 26. Nossos filhos, seus servos são eles que estavam conversando com Moisés, pedindo para ficar naquela terra. Ele disse que eles eram servos de Moisés e eles fariam o que eles estavam combinando ali. Então podem construir os filhos de Gade, versículo 24. Então podem construir cidades para os seus filhos e currais para os seus rebanhos, mas façam o que prometeram, que você promete, você tem que cumprir. Versículo 25. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram ao seguinte a Moisés: Moisés, nós somos seus servos, e nós faremos assim como meu Senhor, que é o Senhor, está ordenando. Versículo 26. Nossos filhos, nossas esposas, nossos rebanhos e todos os nossos animais domésticos ficarão na cidade de Gileade. Versículo 27. Mas os seus servos atravessarão o rio Jordão, todos os homens armados para a batalha, para guerrear perante Jeová, assim como meu senhor Moisés está falando.
Versículo 28. Portanto, Moisés deu ordens a respeito deles a Eleazar, que era o sacerdote e filho de Arão, a Josué, filho de Num, que vai ficar no lugar de Moisés, que Deus mandou, e aos cabeças das casas paternas das tribos de Israel. Versículo 29. Moisés lhes disse: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben atravessarem o Jordão com vocês, povo de Israel, todos os homens armados para a guerra perante Jeová, e a terra for subjugada diante de vocês, então vocês lhes darão a terra de Gileade como propriedade para os filhos de Ruben e de Gade. Versículo 30. Mas se os filhos de Gade e de Ruben, eles não se armarem e não atravessarem com vocês, povo de Israel, o rio Jordão, eles se estabelecerão entre vocês na terra de Canaã. Então, eles iam ficar na terra de Canaã. Versículo 31. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam: Faremos o que Jeová disse aos seus servos, nós. Versículo 32. Nós nos armaremos e atravessaremos o rio Jordão perante Jeová para a terra de Canaã. Mas a propriedade que receberemos como herança estará deste lado do rio Jordão. Não queremos ficar em Canaã. Versículo 33. Então Moisés deu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben. Olha, é porque está chovendo, que está fazendo muito calor ainda. Não, tá tão calorão, gente. E os filhos de Gade construíram Dibon, Atarote, Aroer, versículo 35, Bet-Nimra e Bet-Arã, cidades fortificadas também, construíram currais de pedra para os seus rebanhos. Versículo 37, os filhos de Ruben construíram Esbom, Eleale, Kiriataim, versículo 38, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que reconstruíram. Versículo 39, os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade e a tomaram, e expulsaram os amorreus que haviam nela. Eu tô aqui em Morés, de repente vê um povo de outro lugar e mata todo mundo, e expulsa todo mundo e a terra fica para eles. Igual aconteceu, né? Com os portugueses que vieram aqui tomar o Brasil, né? Porque que os índios estavam aqui, vocês sabem disso, né? Os índios já estavam morando aqui, mas aí os mais inteligentes, assim, né? Naquela época, os portugueses vieram para cá e aí fala que descobriu o Brasil, né? Versículo 39. Os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram a Gileade e a tomaram a terra e expulsaram os amorreus que havia naquela terra. Versículo 40. De modo que Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, e ele passou a morar na terra dos amorreus. E ele passou a morar na terra dos amorreus. Versículo 39. Versículo 40. De modo que Moisés deu Gileade a Maqui, a terra de Gileade a Maqui, filho de Manassés, ele passou a morar nela. Versículo 41. Jair, descendente de Manassés, foi às aldeias de tendas daquela região e as tomou, e passou a chamá-las de Avote Jair. Versículo 42. E Noba foi a Kenate e as suas aldeias dependentes e as tomou, e passou a chamá-las de Noba, segundo o seu próprio nome. Noba. O nome dele era Noba, e deu o nome da terra do nome dele, Noba.